Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui o tratamento algébrico aqui de vetores, nós vamos começar falando aqui na aula de hoje sobre vetor definido por dois pontos. Antes de tudo, gostaria de pedir o like, deixe o like e ajude também outras pessoas a acessarem esse conteúdo e aprenderem álgebra vetorial de uma maneira fácil e didática. Sendo assim, vamos ao vídeo. Aqui nós temos aqui o ponto A e o ponto B aqui no espaço qualquer, ou seja, num plano aqui cartesiano x e y, e nós podemos traçar aqui um vetor de A para B, ou seja, o vetor A de B. Quando nós temos aqui um vetor AB, nós vimos pela definição que o AB, nós podemos aqui pegar essa componente B aqui e subtrair com A, pois quando nós fazemos isso aqui, nós estamos representando essa componente aqui como se ela estivesse aqui na origem. Nós estamos representando o vetor no espaço, mas só que nós estamos transportando ele aqui para a origem para podermos fazer os devidos cálculos. Ou seja, esse vetor aqui AB, ele vai ser igual ao valor de B, que o valor de B aqui é igual a x2, y2, menos o valor de A, que o valor de A é igual a x1, y1. No final das contas, quando nós realizamos aqui as operações, nós vamos pegar aqui a primeira componente, subtrair com a primeira componente, x2 menos x1, e vamos pegar aqui a segunda componente e subtrair aqui com a segunda componente, vai ficar y2 menos y1. E aqui nós temos o nosso vetor AB. Quando nós encontrarmos um vetor aqui dessa forma, nós temos que fazer exatamente isso, x2 menos x1 e y2 menos y1 para transportar ele aqui para a origem e depois realizar todos os cálculos com base nessa definição. Para isso eu trouxe aqui esse exemplo, que dados os pontos A, B e C, determinar aqui o ponto D, de modo que o vetor CD é igual a 1 meio de AB. Vejam o seguinte, nas aulas anteriores nós estávamos trabalhando com vetores assim, ou seja, vetores partindo da origem. Ou seja, aqui nós temos vetores definidos aqui por dois pontos. E aqui nós temos o vetor CD. O vetor CD ele pode ser representado como D menos C, aqui são pontos, igual a 1 meio de BA, ou seja, 1 meio do vetor AB. O vetor AB pode ser representado por B menos A. Sendo assim, nós temos o nosso ponto C, B e A, que foi dado aqui na questão, e nós não temos aqui o ponto D. O ponto D eu vou representar ele por x e y. Vamos subtrair aqui com o ponto C é igual a menos 2 e 4. 1 meio do nosso ponto B, ou seja, 3 e menos 1, menos o nosso ponto A, que o ponto A é igual a menos 1 e 2. Quando nós fazemos isso, nós vamos fazer aqui primeira componente menos a primeira componente e segunda componente menos a segunda componente. Nós vamos ficar aqui com x menos menos 2, ou vai ficar x mais 2, e y menos 4, vai ficar aqui y menos 4. Realizamos aqui a primeira subtração. E a segunda subtração vai ficar igual a 1 meio. E aqui nós vamos fazer primeira componente menos a primeira componente. Vai ficar 3 menos menos 1. Vai ser igual a 4. E menos 1 menos 2 vai ficar igual a menos 3. E agora só nos resta fazer aqui a divisão aqui por esse 1 meio. Quando nós multiplicamos aqui esse 1 meio vezes toda essa expressão, nós vamos ter que o nosso x mais 2 e y menos 4 vai ser igual a 4 dividido por 2, vai ser igual a 2, e 3 dividido por 2 vai ficar igual a menos 3 sobre 2. No final das contas, quando nós fazemos a igualdade aqui de vetores, nós vamos ter um sisteminha de equações, ou seja, x mais 2 é igual a 2 e y menos 4 é igual a menos 3 sobre 2. E só nos resta agora realizar aqui essas equações, ou seja, x mais 2 é igual a 2, ou seja, x é igual a 2 menos 2, x é igual a 0, e o nosso y aqui é y menos 4 igual a menos 3 sobre 2. De acordo com essa equação aqui, nós vamos fazer que o y vai ser igual a menos 3 sobre 2 mais 4. Resolvendo aqui essa fração, essa soma de frações aqui, nós vamos ter que 2 vezes 1 é igual a 2, 1 vezes 3 aqui, 1 vezes menos 3 é igual a menos 3, e 2 vezes 4 é igual a 8. E como resultado final nós temos 8 menos 3, que é igual a 5, sobre 2. E por último, o ponto D,
ele é definido como a componente x aqui igual a 0 e a componente y igual a 5 sobre 2. Sendo assim, nós chegamos ao final do primeiro exemplo da aula de hoje. Agora nós vamos trabalhar aqui com algo chamado módulo de um vetor. Quando nós falamos aqui de módulo de um vetor, nós estamos falando aqui do comprimento aqui desse vetor, ou seja, daqui para cá. Ou seja, o nosso módulo de um vetor basicamente é uma distância aqui do ponto O aqui a esse ponto P aqui que eu acabei de fazer aqui. Então, como nós vamos fazer aqui o módulo de um vetor aqui partindo da origem? Para fazer um módulo de um vetor aqui partindo da origem, nós vamos ter aqui que esse módulo de um vetor aqui ao quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Eu sei que vocês se recordam aqui do teorema aqui de Pitágoras. Aqui nós temos aqui um triângulo retângulo e a hipotenusa aqui ao quadrado é igual à soma dos catetos aqui ao quadrado. Quando nós passamos aqui esse ao quadrado aqui para o outro lado, nós vamos ter que o módulo de v é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Sendo assim, nós temos aqui a definição do módulo de um vetor. Com base nisso, ele dá aqui esse segundo vetor aqui e ele nos pede aqui para verificar se ele é realmente igual a raiz de 13. No final das contas, nós vimos que o módulo de um vetor ele é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Ou seja, que o módulo de um vetor vai ser igual ao ponto x aqui do vetor, ou seja, 2 ao quadrado, mais a componente y, menos 3 ao quadrado. Nós vamos ficar aqui com v quadrado é igual a raiz quadrada de 4 mais menos 3 ao quadrado, 9. Ou seja, o módulo aqui do nosso vetor é igual a raiz quadrada de 13. E aqui, como nós não definimos aqui a unidade de medida, nós vamos colocar aqui unidade de comprimento. E nós chegamos aqui ao final aqui de mais um exemplo aqui da aula de hoje. Outra definição aqui que eu trago aqui para vocês ainda nessa aula é a definição de ponto médio de um vetor. Agora vamos imaginar o seguinte: nós temos aqui esse vetor aqui AB. Eu vou traçar aqui, eu vou chamar esse vetor aqui inteiro de AB. E nós temos aqui esse ponto médio aqui que fica exatamente na metade aqui desse vetor. Você deve estar dizendo, mas é fácil, o ponto médio aqui é só essa parte aqui que fica no meio do vetor. Sim, mas isso é a forma gráfica. Nós estamos trabalhando aqui com tratamento algébrico. Falando do tratamento algébrico, nós vamos ter aqui uma componente x1, y1 aqui. Nós vamos ter a componente aqui x2, y2, que são coordenadas aqui desses pontos. E o ponto M aqui é definido aqui por x e y. Para resolver aqui e descobrir esse ponto médio, nós vamos traçar aqui um vetor aqui de A a M e vamos traçar aqui um vetor aqui de M a B. Ou seja, nós vamos ter o vetor AM é igual ao vetor MB. No final das contas, nós vamos ter M menos A igual a B menos M. Ou seja, o vetor M, x e y, menos A é igual a x1, y1 é igual ao vetor B. O vetor B é igual a x2, y2, menos M. M é igual a x e y. Sim, você deve estar dizendo, por que foi que você fez que esses dois vetores aqui são iguais? Eles são iguais pois nós colocamos aqui o ponto médio. Ou seja, quando nós colocamos aqui o ponto médio, nós dividimos aqui esse vetor em duas partes. E essa parte aqui é igual a essa outra parte aqui. Quando nós realizamos as subtrações, nós vamos ter aqui x menos x1, y menos y2 é igual a x2 menos x e y2 menos y. Quando nós igualamos aqui os dois, nós vamos ter que x menos x1 é igual a x2 menos x. Quando nós passamos aqui o x aqui para o outro lado, nós vamos ter que x mais x é igual a x1 mais x2. Ou seja, 2x é igual a x1 mais x2. E o x aqui é igual a x1 mais x2 sobre 2. Nós encontramos aqui a primeira componente x. E aqui do outro lado nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. Na componente y eu coloquei aqui um y2, mas esse aqui não é um y2, é um y1. Vamos nos atentar aqui às expressões aqui. E quando nós fazemos aqui a segunda igual aqui a segunda, nós vamos ter que y menos y1 é igual a y2 menos y. Passando aqui esse y aqui para o outro lado, nós vamos ter que y mais y é igual a y2 mais y1.
ou seja, 2y é igual a y2 mais y1. E o nosso y vai ser igual a y2 mais y1 dividido por 2. E esse é o ponto médio aqui da nossa expressão. Ou seja, o nosso ponto médio vai ser igual a x1 mais x2 dividido por 2. E y1 mais y2 dividido aqui por 2. Esse aqui é o ponto médio e nós vamos utilizar aqui essa fórmula quando nós formos calcular aqui o ponto médio de um vetor. Eu trouxe aqui esse exemplo e ele diz o seguinte: o ponto médio dos segmentos dos extremos A, menos 2 e 3 e B, 6 e 2 é igual a... Veja aqui o seguinte, ele deu aqui os valores aqui de x1 e y1 e x2 y2. No final das contas, para calcular aqui esse ponto médio, nós vamos ter que o ponto médio ele é definido por x1 mais x2 dividido por 2 e y1 mais y2 dividido por 2. Ou seja, esse ponto médio vai ser igual a x1, ou seja, menos 2, mais y2 mais 6 dividido por 2 e 3, o valor de y1 e o valor de y2. E o valor de y2 é igual a 2 mais 2 dividido por 2. Ou seja, o ponto médio ele vai ser igual a 4 sobre 2 e 5 sobre 2. Ou seja, esse ponto médio ele vai ser igual a 2 e 5 sobre 2. Depois de falar de ponto médio de um vetor, nós vamos agora falar de paralelismo de vetores. Nós vamos imaginar o seguinte, nós vamos imaginar que o vetor U é igual a x1, y1 e o vetor V é igual a x2, y de 2. Quando nós falamos aqui de dois vetores paralelos, nós vamos imaginar que eles estão aqui dispostos aqui dessa forma. Ou seja, aqui é o vetor U e aqui é o vetor V. Essa noção de paralelismo vocês aprendem aqui no ensino fundamental. Quando nós fazemos isso, nós vamos imaginar que esses vetores são paralelos. Para eles serem paralelos, nós vamos ter que esse vetor U aqui, ou seja, x1, y1, eles vão ser igual a um valor de alfa aqui vezes o valor de x2, y de 2. Pois quando nós multiplicamos aqui esse vetor aqui por qualquer coisa, ele fica basicamente a mesma coisa disso aqui. Só muda que nós teremos que simplificar depois. Eu não sei se deu para compreender, mas nós iremos abordar aqui de uma forma mais clara e didática. Aqui nós temos que o vetor x1, y1, ele vai ser igual a x2 vezes alfa, pois nós estamos multiplicando aqui o alfa pela primeira componente e vamos fazer o alfa vezes a segunda componente, y2 vezes alfa. E nós, no final, quando nós igualamos aqui essa expressão, primeiro com primeiro e segundo com segunda, nós vamos ter que o x2 vezes alfa é igual a x1 e o y2 vezes alfa é igual a y2. Ou seja, o valor de alfa é igual a x1 sobre x2 e esse valor aqui de alfa também vai ser igual ao valor de y1, aqui é y1, é igual ao valor de y1 sobre y de 2. Ou seja, no final das contas, como o valor de alfa aqui é igual a essa expressão, nós vamos ter que o x1 sobre o x2 vai ser igual a y1 sobre o y2, que vai ser igual a alfa. Nós iremos utilizar aqui essa expressão quando nós formos falar de paralelismo aqui de vetores. Pensando nisso, nós trouxemos aqui um exemplo para vocês. Nós vamos ver se esses vetores aqui eles são paralelos. Para verificar se eles são paralelos, nós vamos utilizar aqui essa expressão x1 sobre x2 tem que ser igual a y de 1 sobre y de 2. Para verificar isso, nós vamos fazer aqui esse valor aqui de x1, y1 e x2, y de 2. E nós vamos substituir e nós vamos verificar. Ou seja, o x1 é igual a menos 2 e o x2 aqui é igual a menos 4. E nós vamos verificar se ele é igual a y de 1, 3 sobre y2, 6. Você deve estar dizendo, mas esses valores aqui eles são completamente diferentes. Mas vamos simplificar. Se nós simplificarmos essa daqui por 2, nós vamos ficar aqui com 1 meio. E se nós simplificarmos essa daqui por 3, nós vamos ficar também com 1 meio. Simplificando aqui por 3, vamos ficar com 1 meio. Ou seja, como 1 meio é igual a 1 meio, esses vetores eles são automaticamente paralelos. Sendo assim, nós chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.